Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um pré-rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Eu sou Fred Figueroa, faço esse programa ao lado de Cássio Zirpoli e a edição é de Márcio Souza. Tá? O pré-rodada da Série A é um programa oferecido pela Bet Nacional, uma parceira do 45 Minutos, há muitos e muitos anos. Eu acho que a gente já está perto aí de completar 8 anos, talvez. Depois eu até vou voltar no tempo para lembrar quando a gente começou a ser parceiro da Bet Nacional, mas eu já diria que a gente está perto aí de 8 anos de parceria. E a Bet Nacional tem um novo app, tem um novo aplicativo disponível, muito mais fácil, muito mais seguro. A Bet Nacional, que é uma referência em todo o Brasil, justamente de jogo responsável, de jogo seguro. Aqui no 45 Minutos, muito antes até de ser uma bandeira da própria Bet Nacional, antes de todo o processo que o Brasil passou de regulamentação dos sites de aposta, a gente sempre teve uma linha muito clara quando a gente tratava desse tema, que a linha é: só aposte aquele dinheiro que você usa como entretenimento, tá? Nunca, sob hipótese alguma, considere que a aposta deve fazer parte do seu orçamento. Não tire nada do seu orçamento, não coloque nada do seu orçamento em risco e nem caia na armadilha e na ilusão de que você vai transformar sua vida, mudar sua realidade a partir de apostas. Use para diversão, use para o entretenimento. Vai ter um jogo do campeonato inglês, você vai assistir esse jogo no final de semana em casa? Coloca. Se você tiver ali R$ 15, R$ 20. Eu passei a gostar de futebol americano anos e anos atrás, dessa forma, inclusive. Tá? E eu tô falando aí de muitos e muitos anos atrás mesmo. Pô, eu assistia jogos de futebol americano, sempre achava uma coisa, porra, divertido, mas não me envolvia, porque eu não tenho um time, essas coisas. Comecei Hoje a tem, né? acabei desenvolvendo. Mas o Green Bay, né? Por conta do jogador que nem tá mais lá, mas agora eu já me apeguei. Mas aí, Que era torcida é isso, você não pode abrir, você torce pro jogador, né? Eu achei que eu ia largar quando ele Eu sou trocou Denver de time, Broncos. mas eu não larguei não, eu sigo torcendo pelo Green Bay. E foi assim, Cássio, foi colocando R$ 5 em jogos de futebol americano. Eu virava ali as noites de domingo torcendo, aí vi grandes jogos e fui gostando. E eu acho que funciona, tá? Eu acho que isso aqui não é um discurso demagogo, não. Eu mesmo nunca gostei de videogame, por exemplo. Vocês que gostam de videogame gastam R$ 200, R$ 300 em jogos de videogame. Eu acho que faz sentido. Se eu tiver R$ 200, R$ 300, por exemplo, sobrando, coloca ali e vai distribuindo ao longo de 1, 2, 3 meses em pequenas apostas. Eu acho que dessa forma funciona, dessa forma pode ser sim um entretenimento. De outra forma, eu acho perigoso e a gente nunca vai recomendar isso, tá? E se você acha que você está jogando muito, apostando muito, também pode dar um freio, tá? O que não for saudável para você, para sua vida, para sua família, jamais deve continuar, tá? Se for entretenimento, se for divertido, massa. Se não for, aí você segue outro caminho e se cuida, né? Porque isso é que é fundamental. Mas como eu ia dizendo, esse programa é um apoio da Bet Nacional e aqui, além de passar pelos jogos, de analisar jogo a jogo, com foco nos clubes do Nordeste, a gente também analisa as odds de cada partida, tá? E agora a gente já vai direto para esses jogos, começando por um verdadeiro super sábado, né? São 4 equipes do Nordeste em campo nesse sábado, incluindo um grande clássico entre Ceará e Bahia. Mas nesse programa, a gente aqui vai apresentar os jogos do sábado em ordem cronológica. Essa 24ª rodada, coincidentemente, ela tem de novo Vitória abrindo a rodada. No sábado passado, Fortaleza e Vitória abriram a 23ª rodada com um 2-0 para o Fortaleza. No jogo que marcou a primeira partida, Cássio, do treinador Rodrigo Chagas, efetivado. Enquanto interino, ele comandou o Vitória naquele 1-0 dentro do Barradão, diante do Atlético Mineiro. Um jogo bem de contexto, um jogo importante moralmente, porque o Vitória vinha daquele massacre no Maracanã, mas uma partida que a gente já pontuou algumas vezes no pós-jogo, no programa da semana passada, no raio-x, o quanto o resultado ficou por um triz em várias jogadas do Atlético Mineiro no segundo tempo. E a gente questionou muito, Cássio.
se há convicção na efetivação de Rodrigo Chagas. De toda forma, a tabela não poderia ser melhor para que ele tenha uma chance de ter uma sustentação desse trabalho. Porque nesse sábado, o Vitória recebe o Fluminense, Cássio, daquele jeito que Renato Gaúcho costuma fazer quando largado. O foco está em outra competição, tá? O Fluminense está disputando com o Lanús jogos eliminatórios da Sul-Americana, perdeu a partida de ida na Argentina. E aí, Cássio, o Renato Gaúcho já deixou muito claro que vai um Fluminense desconfigurado para Salvador. E aí era tudo o que o Vitória precisava nesse momento, né? Na 17ª posição, sem poder se distanciar ali do Vasco, do Grêmio, do Santos. Então, é o jogo perfeito para que o Vitória continue, pelo menos, sendo esse perseguidor implacável, né? Já que ele, em momento algum do campeonato, ficou sequer a 3 pontos do 16º. Ele sempre teve ali ou com a mesma pontuação, um pontinho abaixo, 2 pontos abaixo, nunca mais do que isso, Cássio. Fred, o Fluminense, que ele está em 10º lugar, assim, fecha a primeira página, mas fez 1 ponto dos últimos 9 que disputou, vem da derrota em casa contra o Corinthians, onde já poupou o time para o jogo de ida contra o Lanús, jogo que ele acabou perdendo um gol no finzinho, lá na Argentina. O Lanús fica ali na Grande Buenos Aires, e um time da Grande Buenos Aires, e obviamente é um adversário argentino difícil, onde o Fluminense está obrigado a vencer por pelo menos um gol para forçar a disputa de pênalti. E o Fluminense é o Fluminense das Copas, né? Assim, até a frase do presidente, quando terminou lá na 4ª colocação da Copa do Mundo de Clubes, que no brasileiro tinha uma configuração um pouco mais difícil para 2025, mas que tinha força nas Copas, e realmente tem. Está nas quartas de final da Sul-Americana e está na semifinal da Copa do Brasil. Então, realmente, inclusive na Copa do Brasil, até acho que ele tem uma condição bastante positiva para chegar na final. Mas para isso, ele precisa ter um pouco de tranquilidade no brasileiro. E é curioso, o Renato já trabalhou tantas vezes no Fluminense que o próprio Renato sabe disso. A frase clássica de Renato é de 2008, a gente está em 2025. O Fluminense vai brincar no brasileiro. Que era, se ganhasse a Libertadores, brincaria no brasileiro. Aí o Fluminense acabou perdendo o título daquela Libertadores nos pênaltis, perdeu da LDU. E naquele momento era um brasileiro deixado de lado para buscar um título inédito, ali, uma conquista da Libertadores. Só que na hora que não ganhou a Libertadores, voltou para o brasileiro, o buraco já estava fundo. Não é o caso agora. Como eu disse, o Fluminense está em 10º lugar e vai fazer o que o próprio Renato já fez outras vezes, de ter um time muito misto. É só ter um cuidado assim para a campanha, mas esse cuidado não será diante do Vitória. E isso é muito bom para o Vitória, assim, naturalmente. Que vai encher o Barradão como encheu naquele jogo contra o Atlético Mineiro, na resposta imediata à goleada sofrida para o Flamengo. Se a direção do Vitória, pelo menos na minha opinião aqui, né, ainda está... Essa questão de Rodrigo Chagas é delicada, porque eu já disse algumas vezes, a gente tem vários programas aqui no canal da gente e no Raiz, aí eu disse o seguinte, eu acho que o Vitória tem boas condições de escapar do rebaixamento. Mas a impressão, é só impressão, é um feeling. É que se isso acontecer, será com outro treinador. Isso eu imagino assim, e que daria tempo, assim, seria algo... Essa efetivação, eu achei muito cedo. E acaba colocando em risco um jogo que poderia ser um confronto ali direto contra o Fortaleza, perdeu, é um jogo acessível como esse. Eu acho que o Rodrigo Chagas está bem pressionado, tá? De precisar da vitória, porque a própria vitória contra o Atlético Mineiro eu trato como circunstancial. O Atlético Mineiro perde um gol assim, embaixo da barra, na última bola, que se aquela bola entra, eu duvido que ele teria sido efetivado. Assim, não foi o Vitória se defendendo do lance, foi o Atlético Mineiro desperdiçando aquele gol. Então, essa escolha da direção do Vitória, pelo treinador da casa para ser efetivado, e detalhe, não é um treinador da casa, é um treinador da casa, mas sem tanto lastro ainda como treinador de primeira divisão, que poderia ser um treinador da casa, mas que salvou o Vitória várias vezes e tal, enfim, não chega a ser o caso. Eu acho que ele está, talvez ele esteja mais pressionado do que o Vitória nesse jogo, porque o jogo é acessível e o Vitória precisa desse resultado. Como o Fred falou, é uma rodada com muitos nordestinos em campo,
O único que joga no domingo, na verdade, é o Sport. Então, assim, para dar um exemplo da pressão que o Fortaleza vai estar sofrendo, o Fortaleza, desculpa, que o Vitória vai estar sofrendo, o Fortaleza joga também. Tem um jogo tipo duríssimo contra o Palmeiras, que a gente vai ver daqui a pouco. Mas é um Palmeiras com um confronto ali meio aberto contra o River. As coisas estão todas entrelaçadas, assim. É um confronto assim que estava uma quase... rodada. Quando tem essas rodadas intercalando Libertadores Sul-Americana, tudo fica muito Isso. em aberto. E o Palmeiras quase ficou com os 2 pés na vaga, mas eleva um gol aos 44 segundos do tempo, aí fica, veja, o River Plate tem condições de ganhar um jogo do Palmeiras no Parque Antártica e forçar a disputa de pênalti. Então, assim, o confronto está aberto. E na hora que esse confronto está aberto, o Palmeiras pode, de repente, poupar para enfrentar o Fortaleza, que já vem de uma vitória. Essa pressão chega no Vitória. Esse aqui é o corte do Vitória, mas essa pressão que o Fortaleza traz, eu acho que o Vitória deve estar consciente. Ó, tava se desenhando um jogo onde o Fortaleza seria... dificilmente teria um cenário para derrota pontuar. Quase certa, né? Uma derrota quase certa já não parece ser tão certa. Aí, se o Fortaleza empatar, o Fortaleza iria a 19 pontos, já ficaria 3 do Vitória, já fica começando a ficar no radar. Detalhe, fica no radar para passar, porque como o Vitória tem muitos empates, seriam 3 pontos que se o Fortaleza ganha um jogo e o Fortaleza perde, passaria. É o tipo de coisa que a gente analisa, gosta muito de analisar a tabela, e é o tipo de coisa que eu acho que o torcedor do Vitória deve ter consciência, mas eu acho que a direção deveria ter mais ainda. E nesse caso, a escolha de um jogo acessível, tomara que dê certo, mas nesse momento eu acho que o Vitória já deveria estar com um treinador definitivo. O que eu posso estar simplesmente subestimando a capacidade de Rodrigo aqui. E não é nem só capacidade, Cássio, dele enquanto treinador. Para esse trabalho. O momento, eu acho né? que o Vitória tinha opções para estar com um nome mais sólido agora em relação ao que o Vitória briga, porque o Vitória não está largado no campeonato. É isso. E é muito essa sensação, Cássio, que eu acho que sensação é muito importante também, resposta para o elenco, sabe? É como a sensação de transitório é muito perigosa. E infelizmente, Rodrigo Chagas ainda nos passa essa sensação de ser uma tentativa, que se não der certo, vai ter uma última chance, vai ter um último treinador. Quando a gente comentou de Palermo no Fortaleza, que a gente também achou um caminho questionável, mas não há dúvida que se o Fortaleza não reagir com o Palermo, não reagirá com mais ninguém, acabou. Vai começar a trabalhar a Série B. O Fortaleza já fez a sua escolha definitiva. O Vitória a gente tem essa sensação de que ainda não, tá? Deixa eu passar aqui, Cássio, os desenhos de prováveis escalações, tá? Em relação ao Fluminense, existem 2 escalações divulgadas com mais força. E o detalhe é que elas são do mesmo grupo de comunicação. Uma é do jornal O Globo e outra do GE. Elas apresentam pequenas diferenças, Cássio. São repórteres diferentes também, né? Assim, isso. Eu vou começar pela do jornal O Globo, que abre menos possibilidades de titulares em campo, tá? A do jornal O Globo, a defesa é a mesma, tá? O goleiro e a defesa são exatamente os mesmos jogadores nas 2 escalações. Fábio, Fidelis, Inácio, Igor Rabelo e Fuentes, tá? Aqui não há dúvida. Bernal, como primeiro volante, também é algo que está nas 2 escalações. A composição do meio-campo já tem uma diferença. No jornal o Globo, o meio-campo será Bernal, Otávio e Lima, tá? No GE, abre uma possibilidade de Hércules ir para o jogo, Cássio. O Hércules é um titular, tá? E o GE abre a possibilidade de ter Hércules no jogo. Quando a gente vai para o ataque, aqui a gente encontra mais diferenças, tá? No jornal O Globo, o ataque teria Santiago Moreno, Queno e Cano. Santiago Moreno, Queno e Cano. Ainda se considerando as possibilidades chato o ataque, viu? De Lescano no lugar de Santiago Moreno e de Riquelme no lugar de Queno, que seria a opção ainda mais reserva. Porém, Cássio, no GE, se considera que tanto Serna quanto Canóbio podem ser acionados para o jogo. Na escalação do GE, não é um time reserva, é um time misto, segurando titulares.
Na escalação do Globo é um time com a composição mais reserva de fato. Tá? Eu iria nessa segunda opção. Não, não, não. Na do Não, eu Globo, na iria. Jornal Globo, né? Não iria, não é na figura de Renato Gaúcho, não. Eu iria Sim, sim. na, Mais provável, né? na de leitor, de assim, Sim, sim, eu também acho, eu também acho. porque assim, pelo perfil de Renato, pelo perfil do Fluminense e ao contrário lá de 2008, assim, não é uma campanha naufragada. É uma campanha ali que se não faz um tipo, talvez fique distante da Libertadores pelo Brasileiro, mas ele está perto de duas possibilidades de Libertadores. As duas competições, a Sul-Americana e a Copa do Brasil, os dois títulos vão... Primeiro, são títulos, né? A gente sempre tem esse costume de falar de Libertadores, mais do que isso, é ser campeão da Copa do Brasil e ser campeão da Sul-Americana. Ele está perto desses dois cenários. Então, eu acho que não colocaria a perder. Por exemplo, o que pode acontecer é o seguinte: Ganso, que tinha jogado contra o Corinthians, Ganso se machucou. Aí, tipo, Não, Ganso já tá. Ganso nem veio. Nem então, viajou. mas aí seria um do reserva que já não vai Samuel poder utilizar. Xavier também não. Então, Tá? Esse aí talvez nem viajaram. esse Everaldo cenáriozinho de também ter um não. time mesclado talvez seja por falta de peças, para fazer um time reserva minimamente. Isso. E perdeu, né, o último jogo. Isso acaba também elevando um pouquinho a pressão. Se ele perde em Salvador, o Fluminense vai ter uma sequência, vai estabelecer uma sequência de 1 ponto e 12. Assim, é chato. Isso. Cássio, do lado do Vitória, Rodrigo Chagas, ele tem um retorno e uma ausência, tá? Nessa matemática, até pelo longo tempo em que Claudinho estava fora, eu acho que nessa conta o saldo é negativo. Claudinho retorna, mas dificilmente Claudinho ganha a posição de Raul Cáceres. Tá? Dificilmente. Com Carpini já existia ali uma preferência por Cáceres, e é um jogador que está voltando agora, então eu acho que é muito mais opção para o banco de reservas do que uma opção imediata. Tá? Dessa forma, a defesa fica a mesma: Lucas Arcanjo, Cáceres, Camutanga, Lucas Halter e Ramon. E aí, Cássio, no meio de campo, tem uma ausência pesada. O principal volante do time, Baralhas, está suspenso. Quem deve ser acionado? Dudu, né, repatriado depois de um longo tempo. Estava pelo Vitória, inclusive. Exatamente, estava na Ponte Preta e está de volta agora ao clube. Né? A Ponte ali na reta final da Série C, o Vitória pediu o retorno de Dudu. Então, Dudu pode ir como titular, formando meio campo com o William Oliveira. E há uma possibilidade, Cássio, de Mateuzinho recuperar a posição. Mateuzinho entrou nos 2 últimos jogos, mas ainda não retomou o seu lugar. Canta La Piedra vem jogando, mas de acordo com as notícias que vieram dos repórteres que acompanham os treinos do Vitória, tá? Há uma tendência de que Mateuzinho agora já comece como titular. O ataque aí não tem dúvida, Eric, Osvaldo e Renato Kaiser, tá? Nas odds, Cássio, um leve favoritismo para o Vitória, tá? 2,55 contra 2,96 do Fluminense. O empate paga 3,03. Eu acho boa apostar no Vitória, tá? Não é o time que traz maiores garantias, mas é um jogo bem desenhado para o Vitória. Eu também acho, concordo com você, mas deixa a ressalva de que as casas de aposta demoraram a largar o esporte, viu, meu amigo? Assim, a gente via fazendo aqui, não, a odd do esporte tá boa. Caramba, não é possível, meu irmão. Assim, a galera. Porque eram cenários assim que não era oportunidade, que o esporte era favorito, significa ali que estava uma odd, só que não era o favorito. Nesse caso do Vitória, que é um time bem mais competitivo nesse campeonato, e pela configuração do Fluminense, eu acho que faz sentido. Perfeito. E agora a gente vai, Cássio, para o clássico nordestino dessa rodada. Semana passada tivemos Fortaleza e Vitória, e agora a gente tem Ceará e Bahia, tá? Jogo no Castelão nesse sábado. A tendência é que esses dois clubes estejam na Série A ano que vem. Do Nordeste, nesse momento, a única segurança em relação à Série A do ano que vem que a gente tem é o Bahia, né, que tem uma pontuação já muito elevada, já tem 36 pontos, né, disputa G4, disputa vaga direta para Libertadores. E a gente tem o Ceará muito encaminhado. O Ceará que tem uma campanha
de meio de tabela, mas sempre a 5 pontos do Z4, a 4 pontos. Aí quando se coloca em xeque, como sempre que baixa para 4 pontos, que a gente abre aqui, ó, o Ceará está em xeque, ele vai lá e responde bem. E eu considerei que aquele empate, Cássio, com o Vasco em 2-2, depois de estar perdendo por 2-1, um jogador a menos, última bola do jogo, aquele empate é muito representativo. A penúltima bola, a última bola, teve um contra-ataque do Ceará ainda, que o jogador do Vasco mata, que aí era uma vitória para enlouquecer a turma. Exatamente. Assim. Verdade. Ainda teve a última chance. E aí, Cássio, são respostas sólidas, não só técnicas, mas de comportamento, de competitividade, de moral. E o Ceará sempre dá essas respostas, tá? É claro que o fato de estar 4 pontos, 5 pontos, 6 pontos, 2 rodadas, faltando tantos jogos, não é uma margem para você dizer, não, estou absolutamente seguro. Mas as respostas são seguras. E a gente já debateu isso várias vezes, Cássio, assim como a diferença de regularidade para Fortaleza, para Juventude, para Vitória, para Santos, para Grêmio, para Vasco, para Inter. Né? O Ceará é um time mais estável e que responde melhor. Mas, de toda forma, Cássio, a gente tem que tratar esse jogo como 2 times que fazem uma boa temporada, fazem um bom brasileiro, mas os alertas precisam estar ligados. Porque, de um lado, o Bahia vem de 2 derrotas, uma goleada sofrida diante do Mirassol e a derrota de virada dentro da Fonte Nova para o Cruzeiro. E o Ceará vem com um empate, tá? Com 2 empates, melhor dizendo, nos últimos 3 jogos. Também sem vencer a 3 jogos. Então, Cássio, um pouquinho de alerta é importante, porque esse jogo ele é difícil para os 2 lados, tá? Não tem ninguém aí, ninguém vai segurar jogador, é força máxima para os 2, é necessidade de pontuação para os 2, é um bom visitante contra um bom mandante. Então, é clássico aberto, tá? E por mais que não seja decisão, seria demagogia a gente dizer aqui um jogo decisivo, uma verdadeira final, não é nada disso. Mas é um jogo estratégico e anticrise e anti-oscilação para os 2 lados, né? Fred, curiosamente, houve uma decisão. Você está falando de decisão? Houve uma decisão entre Ceará e Bahia. Houve a Copa do Nordeste Sub-20 na quarta-feira, na Fonte Nova, com o título do Ceará. O Bahia venceu o jogo de ida lá no PV por 2-1. A volta foi na Fonte Nova com 5 mil pessoas. E o Ceará venceu por 2-0. Não é que ele ganhou e levou para os pênaltis, né? Ele ganhou o título no tempo normal e conquistou pela primeira vez. É curioso, os 3 títulos da Copa do Nordeste do Ceará, 2 são em cima do Bahia, e agora o primeiro, na versão sub-20, também em cima do Bahia. Assim, faz um estrago, tá? E nessa versão profissional desse jogo, a reação que o Ceará teve... Primeiro, o Ceará tinha tido uma derrota miserável contra o Juventude no Castelão. Um gol aos 50, estreia de Vina. Na verdade, ele entra, o time cai de produção e tal. Essa reação em São Januário, detalhe, leva um gol logo do começo, empata, leva outro gol, perde um jogador, mas consegue reagir. Essa reação, eu acho que ela injeta uma atmosfera para esse jogo muito positiva, inclusive se quando o torcedor do Ceará percebe que vai pegar um Bahia que vem oscilando. Ou seja, o Bahia estava numa curva de alta ali, futebol é muito rápido, tudo é muito rápido, né? Assim, estava numa semana, tá metendo 9-1, primeiro, ganhou do Fluminense, tá com 9-1 em cima do Confiança, no título da Copa do Nordeste. Aí vem ali no Rio, não joga nada, 1-0, ainda tá levando para os pênaltis, no finzinho, leva o segundo, acabou. Aí refaz o fantasma. 10 eliminações em 10 tentativas nas quartas de final. Aí vai para o segundo jogo para tentar fazer alguma coisa, abre 1-0 no segundo tempo com um golaço. Pô, parece que tá ali que vai recuperar. Aí toma a virada do Cruzeiro. Então, assim como teve nesse mesmo mês, teve a festa do inédito pentacampeonato, o Bahia que vai para o Castelão, já é um Bahia, assim, com redes sociais enchendo o saco dos caras, com pressão interna, com uma reação do público. E ainda teve, para completar, ainda teve até sub-20, que cara, não tem uma morgada também, tá? Assim, tem pelo menos aquela parcela do torcedor que se envolve com tudo do clube.
O cara não vai ignorar que acabou de perder a Copa do Nordeste para o Ceará, ou seja, perdeu para os caras, ainda vai ter um jogo do profissional. Enfim, a ultrapassagem do Mirassol. Aí você vê lá o Mirassol ultrapassa e vai jogar com o Botafogo, ainda arruma um ponto, tá levando 3-0 do Botafogo, ainda arruma um ponto no jogo atrasado. Então, eu vejo o Bahia... É impressionante. Mirassol é tese de estudo. De estudo... Não é TCC não, viu? Sem resposta, viu? Estudo sem resposta. Para quem for estudar... Mas é estudo camada alta, tipo, não é TCC não, é estudo, é um mestradozinho, um doutoradozinho, assim, fala do Mirassol aí. Como? Assim, mas voltando para o Bahia, eu acho que o Bahia vai com essa dose de pressão, não fez uma partida ruim contra o Cruzeiro, em tese, o desempenho que teve contra o Cruzeiro deverá manter o Bahia competitivo contra o Ceará. A questão é, depois que você sofre o baque do Fluminense, sofre esse baque do Cruzeiro, qual é a dificuldade para sustentar o futebol que você teve contra o Cruzeiro, na baixa da confiança? Porque isso eu acho que teve. Eu acho que a confiança sofre uma baixa. Agora, se fosse videogame, conseguiria, mas dentro do cenário humano, se você conseguir racionalizar de que o futebol contra o Cruzeiro foi competitivo, eu acho que aquilo ali é o que o Bahia precisa levar para o Ceará. E no caso do Ceará, sem dúvida alguma, a resiliência, assim, que o time mostrou depois do jogo contra o Juventude e, sobretudo, nesse jogo contra o Vasco. Trazendo aquilo ali, o Bahia vai ser competitivo, mas o Ceará será até a última bola também. A gente acabou de passar de um jogo com um desenho, só não é resultado não, um desenho fácil de Vitória e Fluminense. O Vitória está jogando a todas as fichas e o Fluminense está pensando no outro jogo. Nesse caso, não. Nesse caso, tem elementos para você pensar, tá mais para o Ceará, mas o futebol do Bahia foi bom, mas o Ceará está no momento melhor, mas o Bahia tem mais jogadores, mas também tem muitas lesões, o Ceará joga dentro de casa, assim, eu tô até curioso para saber como é que, tá muito pequena para mim ali, mas para saber como é que vai ser a odd quando for falar, porque eu enxergo aqui, me parece, Fred, o flerte com o equilíbrio ali, tá? Eu dentro de Bahia, eu não iria nesse jogo, não. Cássio, já que você perguntou, a gente antecipa, tá? Equilíbrio total. 2,61, o Ceará levemente favorito. Não é teatro não, tá? Porque quando a gente está gravando aqui, só para tudo, quando a gente está gravando aqui, a gente não está gravando na tela cheia, tá? Porque tem outras coisas abertas. Eu estou gravando e o negocinho ali do celular, aquela tela ali, realmente está pequena para mim. Eu não consigo, eu estou ficando cego, então eu não consegui ver o número. Não tem nada combinado. Eu vou dizer que é equilibrado, e aí Fred vai falar, é equilibrado. Isso aqui é realmente, eu falei sem ver o que tem escrito ali. E aí, Cássio, 2,61 para o Ceará e 2,88 para o Bahia. Extremamente equilibrado, e eu também não consigo fazer maiores previsões para esse jogo, não. Até porque, Cássio, tanto o Rogério Ceni quanto o Léo Condé têm desfalques. No caso de Rogério Ceni, já virou uma via crucis de desfalques. Isso tem sido recorrente. Todos os jogos do Bahia, a gente debate o pós-jogo, o pré-jogo, sempre passando pelo peso das ausências. Então, fazendo aqui uma atualização desse abarrotado DM do Bahia, a gente tem Ademir, Eric, Canu, Juan Pablo e Caio Alexandre em transição, tá? Física e técnica estão ali fazendo trabalhos musculares na academia. Eric Pulga, João Paulo, David Duarte, aí continuam de fato no departamento médico. Aqueles outros jogadores estão saindo do DM para transição física, tá? Quem retorna? Thiago, atacante, que inclusive fez o gol, Cássio, daquele jogo chave da semifinal da Copa do Nordeste, né, que estava caminhando para os pênaltis. Thiago entra e faz o gol, né, do Bahia sobre o Ceará, que garante a ida do Bahia para a final. Eu colocava no ar uma publicação no meu blog com a eleição oficial. O Thiago foi eleito o craque da Copa do Nordeste, com 20 anos de idade. Fez 6 gols na competição, 3 na final. Ele começou a final. Detalhe, ele fez o gol da semifinal contra o Ceará, como você está falando assim. Ele que decide o gol contra o Ceará, né, aos 49 do segundo tempo, e depois faz mais 3 no segundo jogo. Foi a primeira vez que um jogador fez 3 gols num só jogo da final. Terminou, passou o Lúcio e virou o artilheiro. E foi eleito pela organização, veja só, com 20 anos de idade, um cara da base, chegou ao Bahia aos 15 anos de idade, chegou em 2020. E o reserva do Bahia, né? Um reserva bem reserva do Bahia. Porque o Bahia usou muito reserva, né? Isso. Um reserva do Bahia de 20 anos de idade foi eleito
O craque da Copa do Nordeste 2025. Muitas simbologias, né? Essa escolha. E aí, Cássio, o que é que sobra para Rogério Ceni, tá? Provável time do Bahia. Ronaldo segue no gol. Arias, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Juba, né? Formam ali a defesa. Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro fecham o meio de campo. E no ataque, Sanabria, titular de um lado. William José, titular como centroavante. Para o outro lado, 3 jogadores disputam um lugar. Kaique, Michel Araújo e Cauli. Tá? Eu acho que deve acabar indo Kaique, mas Michel Araújo e Cauli também são opções. Ou seja, Rogério Ceni tem basicamente os mesmos problemas que tinha para a partida de segunda-feira. Com esse retorno aí de Thiago, o Bahia realmente atravessa um momento crítico em relação à disponibilidade de elenco nessa temporada. Tá? Um momento ruim do Bahia e que Rogério Ceni, Cássio, tem mostrado uma certa dificuldade de encontrar soluções, de encontrar alternativas. A gente bateu muito nessa tecla também, né? Do outro lado da moeda, Condé também tem desfalques. Todo jogo contra o Bahia já começa com esse problema, porque Matheus Bahia, lateral esquerdo e peça-chave do esquema de Condé, ele não pode jogar contra o Bahia. Isso já é um problema considerável, porque se a gente pegar o time titular do Ceará e os reservas imediatos, eu diria que 2 posições são extremamente crônicas nessa composição. A lateral de esquerda e o centroavante. Mas eu ainda acho que ter Ailon no lugar de Pedro Raul, por exemplo, pesa menos do que ter Nicolas no lugar de Matheus Bahia. Tá? O Ceará, para mim, perde muita força quando não tem o seu lateral esquerdo titular e contra o Bahia jamais vai ter, afinal ele é jogador do Bahia, além de Matheus Bahia, Marcos Vitor, né, que é reserva, também pertence ao Bahia e não vai para o jogo pelo mesmo motivo. Richardson e Fabiano estão fora por suspensão. Tá? Rodriguinho foi expulso, justamente que deixou o Ceará com um homem a menos. E Lucas Mugni segue, né, com lesão muscular e está fora da partida. O provável time titular, né, que a imprensa prevê que será decidido por Léo Condé. Bruno segue no gol, naturalmente. Rafael Ramos, já que Fabiano está suspenso. Rafael Ramos assume a lateral direita. Marlon, William Machado e Nicolas. Tá? Eu lembro que quando a gente fez o programa na segunda-feira com Minhoca chegou até a considerar a possibilidade. Veja como a situação de Nicolas é difícil no clube. Se Fabiano estivesse jogando, certamente Fabiano jogaria na direita e Rafael Ramos iria para a esquerda. Como não tem Fabiano, o desenho de escalação traz Rafael Ramos na direita. Mas Minhoca ainda cogitou retomar o desenho de ter Dieguinho saindo do meio de campo. Dieguinho, ele é um lateral direito de origem, que no Ceará se consolidou como volante, mas que já fez partidas nesse ano pelo Ceará, fez até gol contra o Confiança na lateral esquerda. Tá? Mas pelo desenho aqui, pelas prévias da imprensa cearense, Dieguinho segue na dele, Richardson está fora, então pesa também isso. Dieguinho, Sobral e Lourenço no meio de campo. E o ataque, Galeano, Paulo Baia e Pedro Raul. Tá? Um alerta para o Ceará. 7 jogadores com 2 cartões amarelos. Tá? Bruno, Marlon, Dieguinho, Rafael Ramos, Galeano, Ailon e Pedro Henrique. 7 jogadores, 5 começam como titular e Ailon e Pedro Henrique são jogadores que estão sempre presentes na campanha, né? Pô, Pedro Henrique fez gol, né, contra o Vasco e são jogadores que Condé conta, então é um alerta realmente, porque isso pode significar uma próxima rodada também com muitos desfalques para o Ceará, tá? Então, Cássio, a gente já passou pelas odds, um jogo extremamente aberto, um jogo extremamente igual, tá? E agora a gente vai para o jogo que fecha a programação do sábado e que é o segundo desafio de Palermo
no comando do Fortaleza. No primeiro, conseguiu tudo o que precisava. Venceu o Vitória por 2-0, era um adversário direto, reduziu a diferença ali em relação ao 17º, recolocou o Fortaleza numa condição matemática em que a permanência fica mais factível. O Fortaleza estava começando a afundar no campeonato, a ficar em cenários dificílimos de recuperação. A rodada foi muito boa. A gente abriu o nosso raio-x na terça-feira, trazendo justamente essa manchete. A rodada perfeita para o Fortaleza. Do 10º ao 20º colocados, só o Fortaleza venceu. Porém, a 24ª rodada trazia aquele jogo que aqui no 45 minutos a gente chamou e chama há muitos e muitos anos de jogo do e-mail. Um jogo que é tão difícil pontuar que muitas vezes você manda um e-mail mesmo e não precisa jogar. Enfrentar o Palmeiras nesse campeonato tem sido uma missão muito difícil. No Allianz Parque, mais ainda. No entanto, Cássio, às vezes a tabela abre brechas. E o calendário abriu uma brecha para o Fortaleza diante do Palmeiras nesse sábado. Na quarta-feira, o time de Abel Ferreira jogou a partida de ida contra o River na Libertadores. Vencia por 2-0, era um placar gigantesco em Buenos Aires, mas sofre um gol. E esse gol tensiona o jogo de volta. O Palmeiras é melhor que o River? É. Mas, convenhamos, ter um jogo com um gol de diferença, a partida está muito em aberto e é claro que o Palmeiras vai precisar da sua concentração máxima, da sua força máxima técnica e física. E por conta disso, Cássio, as reportagens que chegam dos setoristas do Palmeiras que cobrem o clube colocam como tendência um time inteiro reserva contra o Fortaleza nesse sábado. Tá? O desenho que a imprensa de São Paulo tem projetado para esse Palmeiras: Marcelo Lomba, Giai, Bruno Fux, Mikael e Jefté, Emiliano Martínez, Alain ou Lucas Evangelista e Rafael Veiga, Maurício, Facundo Torres e Sousa. Ah, é muito forte, tem Rafael Veiga, tem Maurício. Ok, mas não é a força máxima. Tá? E não é a escalação, pô. Não é um time misto, um time que tem ali o encaixe, ainda que tenha todo o trabalho de Abel, mas é uma formação que não joga. Exatamente. É um time reserva. Agora, Cássio, certamente os titulares não estarão cada um em suas casas. Certamente eles estarão sentadinhos ao lado de Abel no banco de reservas e podem ser acionados ao longo da partida. A brecha existe, a porta para o Fortaleza tentar uma resistência está aberta. Esse Palmeiras reserva não é um time inferior ao Fortaleza, mas é um time que deixa o jogo mais aberto e abre a possibilidade de competitividade para o Fortaleza, Cássio. Queira ou não, tem uma porta aberta, tem jogo. Sobretudo se o Fortaleza conseguir usar bem o primeiro tempo, tá? Quando terá possivelmente uma equipe 100% reserva pela frente. Então, Cássio, se vai enfrentar o Palmeiras, melhor que seja assim, né? Sem dúvida alguma, Fred. E assim, as coisas... Ainda tem um aspectozinho. Palermo ali, daquele Boca Juniors lá do começo, não gostava muito... Se bem que eu acho que era Riquelme, né? Era Riquelme que fazia maldade com o Palmeiras. Mas Palermo fez também. A imprensa, mas acho que Palermo acho que fez contra o Santos de 2003. Não, a imprensa cearense destacou hoje também essa memória positiva. Tá? Talvez, eu acho que na verdade era tudo junto, era Riquelme, Palermo, era Barros Esqueloto, pelo amor de Deus, acho que o goleiro Oscar Corda, era um time massa aquele do Boca Juniors, pelo amor de Deus. Ó a chamada aqui do povo, tá? O argentino, agora treinador do Fortaleza, enfrentará o Verdão pela primeira vez na nova função. Em 2000, Palermo conquistou a Libertadores pelo Boca
em uma final contra o time paulista. Ah, então é isso que é porque eu tava falando o Palmeiras, o Boca de Riquelme, eu tava só pelo destaque, mas e porque ele brilha acho que em 2003 contra o Santos, mas obviamente ele já era atacante, até porque ele faz os gols do título mundial, tá? Do Boca contra o Real Madrid, dois gols de Palermo, então de fato acho que de fato era ele mesmo. Foi a final do Morumbi, a final da Libertadores, 2-2 na ida, empate na volta, e o Boca ganhou nos pênaltis. Acho que, pô, tem todo a torcida do Palmeiras. E um ponto, de lá para cá, o Palmeiras nunca eliminou o Boca. Assim, é impressionante. De lá para cá, nunca. Até recentemente que o Palmeiras era muito mais time que o Boca, mas o Boca foi lá e passou no Parque Antártico. No Palestra. Caramba, eu ia dizer o terceiro nome, no Allianz Parque. Sobre esse jogo, Fred, a gente tinha falado no corte do Vitória, tem um programa completo, você pode estar vendo o programa completo, mas se você estiver vendo no corte do Vitória, a gente já tinha apontado essa situação. O Vitória joga cedo e o Palmeiras depois, mas no sábado também, de que esse jogo, essa configuração já ia pressionar o próprio Vitória, que está ali lutando para sair, ainda tendo uma margem sobre o Fortaleza, mas que não contava para esse cenário, porque no corte do Vitória a gente trouxe o ponto de que o Fluminense vai ser reserva, porque tem que virar um confronto contra o Lanús na Copa Sul-Americana, no jogo no Maracanã, e nesse caso, o que é que a gente alertou? Ali o resultado estava estabelecido. No caso do Palmeiras, o Palmeiras venceu o River. Só que a vitória era uma vitória que talvez não estava se caminhando para ser uma vitória de não precisar colocar um time realmente reserva. Só que aí na hora que o River Plate diminui aos 43, 44 do segundo tempo, 2-1 e não tem gol. Enfim, o River está a uma vitória simples de, no mínimo, forçar uma disputa de pênalti. E aí, meu irmão, com todo respeito, assim, é o River Plate. O River Plate consegue. Pode não ganhar. Na verdade, até acho que o Palmeiras vence de novo. Mas, enfim, é um time que você olha e fala: ó, esse time pode chegar aqui e ganhar de 1-0, pô. Assim, ou até ganhar de 2 e ganhar direto, mas pelo menos de 1-0 não é nada absurdo. Então, um confronto que o Palmeiras jogou muita bola, sobretudo no primeiro tempo lá no Monumental. Mas no fim das contas o confronto ficou aberto. E se o confronto ficou aberto e ele é prioritário para o Palmeiras, essa escalação faz sentido e aí o Fortaleza se beneficia disso. Detalhe, se beneficia em termos de escalação, não se beneficia em relação aos pontos. O ponto vai ter que jogar. O time reserva de vez em quando ganha também. Tá? Mas nesse cenário a tabela abre o Fortaleza, ou seja, o Fortaleza vence o confronto contra o Vitória na semana passada, tem agora essa possibilidade agora, que era um descarte, e agora passa a ser uma possibilidade de pontuação, de pelo menos um ponto, e no fim de semana seguinte recebe o Sport. Então veja só, trocou de técnico, um técnico que não andava de jeito nenhum, ainda que o trabalho de Palermo não tenha acontecido, mas é só um momento, eu nem falando do trabalho de Palermo, não sei se isso a gente vai ver com mais algumas partidas. O de Paiva, meio que você já tem uma coisa prévia, porque Paiva já tinha trabalhado há pouquíssimo tempo no Brasil em duas situações. Mas nesse caso, dessa troca de Fortaleza, essa troca de ânimo dentro do Fortaleza, ele ganhou um jogo que era descarte, agora pontuar, aí depois vai pegar um lanternaço na outra rodada. Não vai ter muito cenário melhor do que isso para o Fortaleza reagir nesse Campeonato Brasileiro, não, tá, Fred? Assim, encarar esse corte como uma grande possibilidade que o Fortaleza vai ter. E ainda que ele esteja bem atrás do 17º, eu trato aí, ser inteligente, um ponto aí tá ótimo, tá? Assim, se arrumar 3, naturalmente, mas assim, não tá empatando, eu não me arriscaria para transformar 1 em 3. Assim, se trabalha esse pontinho, porque é 3 semana passada, 1 nesse, de repente 3 no próximo, já é 7 de 9. O campeonato não acaba nesse sábado. O campeonato acaba em dezembro. E do lado, Cássio, do Fortaleza, Palermo para esse jogo tem um problema, tá? Um problema inesperado. Depois de um longo tempo, até o retorno de João Ricardo, ele jogou na Vitória sobre o Vitória, mas a gente deleta aqui a imagem do jogador, tá? João Ricardo tem uma tendinite no ombro. Que bom que você tá fora, um ótimo operador de campo. Tá fora da partida, Cássio. E aí Elton volta pro gol, tá? Do Fortaleza. Não tem maiores problemas a escalação, tá? Eu considero o João Ricardo, além de um grande goleiro, seguro, frio, um termômetro, tá? Um cara que ajuda a regular o Fortaleza dentro de campo, que traz mais confiança, experiência. Sem ele, volta
Elton Leite para o gol. E a composição é a base que venceu o Vitória. Mancuso na lateral direita, dupla de zaga com Brits e Ávila. Bruno Pacheco fez um golaço, né? Sábado passado, na lateral esquerda. Um meio-campo muito diferente do Fortaleza clássico dos últimos anos. Foi mudando, e realmente é um outro desenho. O meio-campo tem Pierre, Matheus Pereira e Lucas Prior, tá? O ataque, Breno fez também um gol no jogo passado, Pikachu e Lucero de centroavante, Cássio. Essa é a escalação, o desenho de escalação do Fortaleza para essa missão menos complicada do que seria no Allianz Parque. Deixa eu só trazer uma curiosidade sobre João Ricardo. Um crossover dentro do nosso próprio canal, mas um crossover de programas. Tu sabe que ele foi o goleiro do Icasa, daquele corte que a gente fez de 2013? Foi mesmo, sabia não. O goleiro era João Ricardo, pô, aquele Icasa. A gente tem o Icasa ganhou uma ação milionária contra... É até bom falar aqui que futebol cearense, né? A gente fez... O Icasa ganhou uma ação milionária contra a CBF, desde aquela Série B de 2013, onde conseguiu acesso, mas um erro da CBF acabou não tendo a punição aplicada no Figueirense, e foi bater no STJ e transitou em julgado. Aí só a gente acabou não falando de nomes do time, mas era ele. Tem essa, eu achei muito curioso foi um torcedor no comentário do vídeo que trouxe isso. E aí, Cássio, a gente tem as odds, tá? Odds para essa partida, que naturalmente são odds diferente dos jogos que a gente acompanhou até aqui, são odds em que existe um favoritismo claro, tá? E esse favoritismo, obviamente, é do Palmeiras. O Palmeiras paga 1,4 e o Fortaleza 7,86, Cássio. Veja, com essas informações na mesa, esse 7,86, eu não vou dizer que ele fica interessante ou convidativo, porque o time reserva do Palmeiras, como a gente já trouxe aqui, é forte o suficiente. E outra informação importante o jogo é em casa. Os titulares estarão no banco de reservas. Eles terão ali 45 minutos, 30 minutos, o tempo que for, para mudar um desenho, um rumo de jogo. Mas, de 1,40 para 7,86, eu acho que quando essa informação for oficializada, as odds vão ser ajustadas um pouquinho, tá? Eu acho que vai diminuir um pouquinho a odd da vitória do Fortaleza, Cássio. Deve, porque quando a odd geralmente quando ela é feita, ela considera um cenário de escalação. Esse número que a gente está vendo na tela, eu acho que não condiz ainda com essa escalação que o Palmeiras deve apresentar, Fred. Então, de fato, eu acho que tende a ter essa mudança assim até a hora do jogo. E é uma coisa flutuante, né? Ela vai mudando, inclusive quando o jogo está rolando. É algo que a gente, quando traz o número aqui, é um número só, no fim das contas, é um norte. Porque é algo que muda de 1 centavo para mais ou para menos, assim, a todo momento, né? Exatamente, Cássio. É isso, Cássio. Detalhe, tá? O Fortaleza não é o maior azarão da rodada. O Vasco, mesmo num clássico contra o Flamengo, tá? Mesmo num clássico contra o Flamengo, o Vasco paga 8,62, Cássio. Quem acompanha a gente aqui sabe que eu já briguei demais com esses números, mas dessa vez eu vou brigar não. Acho que é por aí mesmo. Assim, clássico é clássico e tal, mas... E aí, força o Flamengo a não colocar tantas reservas, lado, né? né? O Flamengo tá jogando o brasileiro com os titulares sempre. E tem uma relação diferente. Ainda que o elenco do Palmeiras hoje seja bem robusto, bem qualificado, o do Flamengo é mais. Isso é uma Scania do outro lado, assim, tá ligado? Assim, é muita gente para manter o nível alto. Pô. Então, ainda, veja, essa lógica do Palmeiras, do Flamengo priorizando o brasileiro, ela se mantém, mas acho que ela era, sobretudo, ali na fase de grupos e tal. Acho que numa reta final da Libertadores, aí eu acho que pode se ponderar, tá? Uma história parecida, né? Quando Palmeiras e River, né? Vencia por 2-0 e leva um gol no fim, né? E outro time vai jogar em casa, ou seja, o time tem condição de vencer por 1-0, pelo menos, né? Assim. Isso. Vamos então para o domingo, tá? No domingo, Cássio, apenas um clube do Nordeste entra em campo na Série A,
tá? E mesmo afundado na lanterna, com uma das piores campanhas da história, mesmo tendo tido uma única vitória em todo o campeonato, essa vitória fora de casa contra o Grêmio, mesmo sem vencer uma partida na Ilha do Retiro desde março, tá? No jogo de ida daquela semifinal do Pernambucano contra o Santa Cruz. Mesmo assim, Cássio, a torcida, não sei exatamente por que motivo ou por quais motivos, porque na verdade eu acho que não existe um único motivo, é uma soma de contextos. A torcida não larga. 48 horas antes da partida, já existiam 20 mil ingressos vendidos. O que sinaliza uma ilha lotada, porque com mais 6 mil ingressos, a ilha, 6, 7 mil ingressos, a ilha chegaria na sua capacidade máxima. E a gente sabe que nesse caso, nesse jogo específico, a torcida visitante se faz presente. O Corinthians é um clube com torcida nacional e com muitos torcedores aqui no Nordeste, mesmo no estado de Pernambuco, do Agreste ali para trás, a gente já teve números mostrando a força do Corinthians. Tá? Em Pernambuco, especificamente, dos clubes de fora do estado, o Corinthians tem mais torcida que o Flamengo. Segundo, é raro a gente ter essa inversão, né? Não, isso no Agreste. Eu acho que, de forma No geral, Agreste, devido ao Sertão, o Flamengo fica ali terceiro, quarto lugar, misturando com o Náutico. Mas, assim, dessa área onde a gente está, porque, assim, por exemplo, nessa área que a gente está, Zona da Mata e até Agreste, dos times de fora, o Corinthians é uma figura mais presente. Exatamente, a partir do Sertão, e aí o Sertão do Nordeste. Aí o Flamengo domina, inclusive sendo primeiro, tá? Até, não é nem. Exatamente, ultrapassa até os clubes daqui. Até os clubes daqui. Cássio, são muitas razões, muitas pequenas razões, talvez. Mas, de novo, o esporte terá uma atmosfera positiva, um estádio lotado, para tentar buscar objetivos mínimos que restam no Brasileiro. É dessa forma que a gente tem tratado, né? A busca por objetivos mínimos. Nesse jogo, de forma muito direta, eu diria que voltar a vencer em casa, voltar a dar uma alegria básica ao torcedor que sai de casa, que compra ingresso, que fica no estádio. Aquela sensação de ir para um jogo e voltar vencendo, faz tempo, Cássio. Faz muito tempo. O Sport nunca viveu isso na sua vida, né? Em mais de 100 anos de clube. E bem mais de 100 anos. E na Ilha do Retiro, especificamente, que é um estádio inaugurado, Fred, em 1937, um estádio que o Sport tem mais de 2.000 jogos, nunca tem acontecido isso, pô. Assim, a Ilha do Retiro é um estádio onde o Sport tem mais de 70% de aproveitamento, mais ou menos isso. São 6 meses, mas não é 6 meses com o estádio parado. Cara, se você parar para pensar, quando eu estava reformado ali, passou 10 meses sem ganhar na Ilha do Retiro. Não tem jogo. A gente tá falando de jogo, pô. Nesses 6 meses, o time jogou 13 vezes. E não é só jogo do Brasileiro, não, que aumenta o sarrafo. Tem jogo do Pernambucano, tem jogo da Copa do Nordeste, 2 jogos da Copa do Nordeste. A final do Pernambucano, que perde, ganha nos pênaltis, mas perde no tempo normal. Enfim, é uma bizarrice. É uma bizarrice esse dado. E o clube vai tentar, mais uma vez, nesse jogo contra o Corinthians. Difícil, naturalmente. Não vai ter Lucas Lima, não vai ter Pedro Augusto, mas, sobretudo, não vai ter Lucas Lima, vai ter que ser Mateuzinho ali. E se Mateuzinho sair, eu não faço a menor ideia do que Daniel Paulista pode fazer ali para ter um articulador. Agora, o Corinthians tem bastante desfalques. Mas, antes de falar rapidamente disso, para não atropelar, falar sobre essa parte da torcida, você foi citando 2 vezes aí que tem algumas explicações, mas não falou, e acabou não citando. Eu cito uma delas. Duas. Uma delas é que eu acho que existe um momento diferente no futebol. E a gente até falou isso. Essa, para mim, é a primeira. A gente até falou isso em relação. A gente fez um vídeo, antes de começar isso aqui, já deve estar no ar. Antes de fazer esse vídeo, a gente fez um vídeo sobre a nova capacidade ali do Retiro, que foi polêmica, porque teve mudanças e tal. E tratando da necessidade de aumentar a capacidade para a torcida do esporte. As pessoas vão mais. A gente até está falando, era o foco da torcida visitante, aí eu citei que a do Ceará recentemente, no jogo contra o Vasco, estava bem presente em São Januário, mas o Sport lá no começo do Brasileiro também levou muita gente para São Januário, levou 1.000 pessoas contra o jogo no Morumbi, na primeira rodada. O Bahia fazendo a mesma coisa. Isso eu estou falando dos clubes daqui, mas os de fora jogando na Ilha do Retiro, a geral fica toda lá ocupada. Eu nunca ter visto a torcedor do Botafogo na Ilha do Retiro, tá?
Assim, eu estou falando em comparação, Fred, de mais de 30 anos de memória. Eu nunca tinha visto tanto torcedor, não estou dizendo que eles não existiam, mas nunca tinha visto de forma presente na Ilha do Retiro tanto torcedor do Botafogo quanto eu vi no jogo desse ano. Parecia um jogo contra o Corinthians, que a gente, toda vez que tem, enche. E eu acho que isso é geral. Eu acho que os clubes de massa, de forma geral, eles estão levando públicos assim, dentro e fora de casa, e em grande parte. A cultura de ir ao jogo está em alta. Não por acaso a gente vem vivendo, nos últimos anos, as maiores médias de público da história do Campeonato Brasileiro. Não é que são boas médias, são as maiores da história. O Brasil não batia 20 mil pessoas, agora dá 25, 26 mil de média, isso num campeonato que tem 380 jogos, não é nem um campeonato curtinho. Então, não necessariamente o Lanterna tem que ter uma boa média, mas eu acho que dentro desse momento a torcida do esporte também está nisso aí. Primeiro, o cara já tem um ingresso, já tem um check-in lá, de repente a situação econômica não sei, melhora, a pessoa tem mais a condição de ir para o jogo. Enfim, já foram muitos jogos para os públicos continuarem assim. É maluquice até, tá? Até dizer, em que momento a galera vai largar? Assim, o jogador meio que parece que quer largar, ó, não dá, pô. Mas na hora que o estado tá desse jeito, é assim, não tem como o cara até largar. Até o clube passou por uma diminuição no número de torcedores. E assim, mas assim, ó, meio que obriga o time. Eu sei que vocês estão largando porque tá difícil, não é porque não quer, não, porque não tá conseguindo mesmo. Mas a gente continua aqui. E nisso eu acho que faz parte de um momento do futebol que a torcida do esporte, para sorte do clube, entrou nesse momento que ela poderia estar vivendo um momento anterior e ou seja, todo mundo andou, todo mundo que joga em arena andou, e o esporte, já que não teve essa mudança estrutural ainda, ficou para trás, mas acabou não ficando. Inclusive, até dizer aqui que a gente está no fim de semana. Teve um fim de semana que o Santa está jogando na Arena Pernambuco, a Arruda está parado e o Náutico dos Aflitos. Teve um fim de semana que deu 82 mil torcedores, que não acontece não, dos 3 clubes jogarem ao mesmo tempo no Recife, Fred. Claro, em hora, um jogou no sábado, outro no domingo, outro na segunda, mas assim, todo mundo na mesma rodada jogando em casa. E o maior público do ano foram 82 mil torcedores, foram 40 mil na Arena, acho que 26 mil na Ilha, que era o máximo que a Ilha poderia receber naquele momento, antes dessa última ampliação, desse último laudo, e 15 mil nos Aflitos, 14 mil nos Aflitos. Agora, quando a gente estava gravando, saíram as parciais, estava lá o jogo da semifinal da Série D, Santa e Maranhão, 38.700 na Arena Pernambuco. Náutico, 12.316. Lembrando que o Náutico, o ingresso é muito caro, o ingresso do Náutico, e os aflitos para a torcida do Náutico só libera 16 mil pessoas, ou seja, 12.316 significa que o Náutico já vendeu muito. Assim. E o Sport, com esses 20 mil, pode ter 4 mil do Corinthians? Talvez tenha esses 4 mil do Corinthians aí no meio, mas tem 16 mil. 16 mil, Fred, que tem 11, de uma galera que tem 11 pontos no campeonato, pô. A pior campanha, não é a pior campanha da história nesse momento, porque ele, com esse pontinho contra o Juventude, ele passou uma galera, né? É a segunda ou terceira pior campanha, que tem uma galera que nesse momento tinha 10 pontos. Então, realmente é um momento assim que as pessoas têm ido para os campos. Eu dei esse cenário dos 3 grandes do Recife nesses exemplos, porque isso não é a coisa mais comum de acontecer, tá? Todo mundo jogar e todo mundo lotar o seu estádio. Então, eu acho que realmente é uma cultura muito bom que aqui a gente esteja vivendo essa cultura, porque a gente viveu também um momento de cultura de um cenário de estádios vazios, mas agora tem essa volta, e o esporte precisa disso, porque o esporte tem 11 pontos. Essa campanha, com um perfil de público da década de 90 do brasileiro, ou a primeira década ali do século XXI, era pau a pau amanhã, no domingo, aliás. E de repente era 4 mil do Corinthians, né? E talvez 4 mil do Sport. Assim. Então, assim, eu acho que nesse momento o Sport poderia estar, Fred, num cenário de passar a conviver com o torcedor visitante, que é uma vergonha para um clube que tem tanta torcida quanto o Sport, de passar até. Mas não está sendo o caso, tá? Assim, de forma surpreendente, de forma elogiosa demais para a torcida, não o time, mas para a torcida do Sport. E assim. Não sei se isso vai mudar alguma coisa, mas assim, em relação à atmosfera, um jogo de 4 da tarde, jogo da Globo, né? 5h30. É o jogo da Globo, mas é 5h30. Final da tarde. jogo final da tarde, que é Globo, é foda. Se fala Globo, é 4 da tarde, vem na cabeça, né? Ou 9h30. Se for jogo de noite, o cara depois da novela, o cara vai ser antes do Jornal Nacional. Porque você viu que você tá predisposto a achar isso. Mas enfim, eu acho que é um horário bom para ir, jogo bom para ir.
O Sport tem um bom histórico contra o Corinthians. Não falo da Copa do Brasil, não. Falo de forma geral no Campeonato Brasileiro. Tem um bom histórico no Recife. E tem que acompanhar. O time não está rebaixado. É aquela coisa. A gente fala, certamente tem uma parcela que largou. Mas tem uma parcela que disse, não está rebaixado. Enquanto não tiver rebaixado, o jogo é a Vera. Vai tratar. Eu acho que vai... Cássio, eu acho que escapa. Eu não acho. Adoraria que escapasse. Ficaria muito feliz, inclusive. Mas não acredito. Mas eu tenho certeza que existe uma parcela que acredita. Que o cara tá vendo, meu irmão, já começa secando o Fluminense, o Vitória contra o Fluminense, o Fortaleza contra o Palmeiras, o Juventude contra sei quem lá, e se ganhar, no outro Mirassol. jogo Mirassol. Aí na cabeça do cara, se ganhar esse jogo, pega o Fortaleza, e de repente recebe o Fluminense. Tem toda uma matemática na cabeça, aquele meme de Nazaré. Só que isso não é uma pessoa. Tenha certeza que essa parcela existe e é uma parcela de muita gente. Então, tem galera que está indo pela camisa e tem gente que está indo porque realmente ainda acredita, Fred, apesar disso tudo. Cássio, concordo 100% com que o primeiro fator é essa mudança cultural. E quando eu disse que existia uma soma de fatores, não citei nenhum. O primeiro na minha construção era a mudança cultural. Eu citaria mais dois, Cássio, sem fazer uma grande tese aqui. Um deles é o próprio fato de ter subido para a Série A. Depois de alguns anos, você vai vivendo cada jogo por vez. Tá? Você vai realmente vivendo jogo a jogo, atrações. Você vai para o estádio, como eu falei, Cássio. Você pega o ônibus, pega o carro, pega o Uber, junta seu filho, sua família, vai para o estádio. Tenta vencer o jogo. Você não vai olhar muito a classificação antes de ir nem quando volta. Você sai para tentar torcer para o seu time vencer um jogo. Eu acho que é um sentimento meio romântico, quase infantil, assim. Quando a gente é criança, Cássio, que a gente não sabe exatamente a classificação que o time tá. Quando você leva uma criança para o jogo, a criança se bota a camisa do esporte, leva a bandeira, vai para o estádio e quer vencer a partida antes de voltar para casa. Eu acho que a crise está tão grande, o buraco matemático está tão grande, o tempo sem vencer na Ilha do Retiro está tão grande. Eu mesmo vou pro jogo, Cássio, mais uma vez. Prometi já algumas vezes parar de ir. A turma tá em transe. Mas veja só, aí, Fred, por que tu vai pro jogo? Eu vou pro jogo porque eu quero ver se eu volto a ter a experiência de vencer um jogo. Isso aí, tá? Meu irmão, parece que foi em 2023 que aconteceu. Exatamente, Cássio. E, Cássio, eu ainda citaria mais um ponto que é relacionado a como a torcida enxerga os jogadores e o time. Eu acho que se o atacante fosse paciência, se Carlos Alberto ainda tivesse, se Sérgio Oliveira tivesse jogando, se alguns personagens que criaram uma raiva maior, uma revolta do torcedor, talvez a gente tivesse uma atmosfera mais tensa. Mas eu acho que pós-mundial, esses jogadores menos rodados, como o Derek, como o Mateuzinho, acabaram dando ao time um perfil que não é odiado, não é execrado pela torcida. É como se a torcida entendesse, Cássio, que não está sendo rebaixado por conta de Derek. Não está sendo rebaixado por conta de Mateuzinho, de Léo Pereira, de Gabriel, goleiro. Sabe? E não tá por conta de Ramon, por conta de Daniel Paulista, por conta de Lucas Lima, por conta de Zé Lucas, por conta de Rivera. Os que sobraram, Cássio, os que estão aí e os que chegaram formam um time pelo menos digno. E eu não vejo uma rejeição prévia da torcida. A torcida não tem alvos muito claros dentro de campo. Tá? Os alvos estão fora. Inclusive, eu estava lendo a reportagem, Sérgio Oliveira não tem nem prazo para voltar. Lembra que eu falei, Cássio, depois daquele jogo? Eu, sinceramente, acho que nem volta. Eu não sei como as coisas estão. Tá? Mas quanto tá o custo dessa brincadeira, hein? Deve ser um custo, Cássio, de em torno de 700 por mês. Eu reservo o direito de ficar calado. Segundo a apuração do GE, Cássio, olha a aspa que o GE trouxe na apuração em off. Sente um pouco de dor residual. Você nunca quer dizer isso, pô.
Um pouquinho de dor residual. Residual é a dor que sobra de uma lesão. Não, então, assim, no Pouco. sentido de ir para Um futebol profissional, pouco você de nem quer dizer dor. isso, futebol profissional. O quanto A está forma perto e como está que o Lucas longe. Lima entrou em campo contra o Vasco, sem conseguir nem treinar, no sacrifício absoluto. E aí Sérgio tá com um pouco de dor residual, sabe? De acordo aqui com a reportagem do GE, assinada por Daniel Leal e Camila Souza, tá? A matéria traz informações de bastidores, não tem fala em on aqui na matéria. Mas, Cássio, para além da atmosfera, para além da torcida, tá? Tecnicamente, você até já trouxe aí uma primeira leitura, uma primeira informação de dois desfalques. Um jogador que é reserva, né? Perogu jogou de titular na última partida, mas é um reserva. E Lucas Lima, que é uma figura central do time. Sobretudo, sem ter a opção de Sérgio, né? E você também já trouxe o remédio, né? Já trouxe o problema e a solução imediata, que é você ter Mateuzinho ali jogando como meia. E aí, Cássio, a gente não tem a prévia do time, mas eu até falei isso no pós-jogo, né, do empate contra o Red Bull Bragantino. Eu já traria de volta a Barleta para a condição de titular, tá? Então eu iria com Mateuzinho, Barleta, voltando para o lugar de Léo Pereira. Eu faria dessa forma a composição. Agora, como não tem, como não tem Lucas Lima, talvez a saída seja Léo Pereira e Barleta, né? Duvido muito que ele coloque um Atêncio. Alguns torcedores até falaram da ideia de deixar Derlan Veja, aberto muito pela difícil direita imaginar Atécio. Atécio não foi nem relacionado contra o no jogo Bragantino, né? anterior. Exatamente. Aí, Cássio, nesse desenho, a gente teria, então, tanto o Léo Pereira quanto o Barleta, né? Já que Mateuzinho vira. Já que Mateuzinho vira o meia, aí não tem o que discutir. Aí é Barleta de um lado, Léo Pereira do outro e Derek na frente. É. Tudo bem. Se precisar mudar, e aí? Uma mudança. Corre para onde? Porque vai ter que mudar, Romarinho. naturalmente. Corre para Pequeno onde? Romário. Pequeno Romário. Pequeno Romário, Colo Ramires, né? Colo Ramires. E quem Atêncio, mais? que dificilmente joga. Tem que ser relacionado, Tá? veja. Não é questão que joga, veja. Tem que ser pelo menos relacionado. Ele não foi. O Ele não Cal, o estava volante, o no banco. Cal, né? Que ele pode retomar uma formação com três volantes, trazendo o Cal. É. Porque assim, o cara não ganha só com 11, né? Tem as substituições, não tem como. E isso já ficou muito claro, inclusive, contra Santos e contra São Paulo, né? Que na queda de produção do time, enfim, na falta de um banco mais qualificado para sustentar. Veja, mais uma vez o Sport vai apostar tudo no time inicial e rezar muito caso o time inicial faça alguma coisa para sustentar. Isso. Não é fácil, Uma não. novidade, Cássio, Luan Cândido, né? Que agora sim, ele poderia estrear Eu vi que Cariús também fisicamente. estava com condições de voltar, tá? Ou seja, talvez o Sport Tem tenha as duas Cariús e ele. opções. É. Ou seja, Não sei significa se. que acontecendo isso, Kevson vai duas casinhas para trás, né? Ou três, né? Porque o garoto foi melhor, né? Ainda tem isso. Vitor Hugo foi melhor do que ele, né? No jogo lá em Bragança. Do lado do Corinthians, Cássio, desfalques, tá? Muitos desfalques, mas também um retorno importante, que é o retorno de Yuri Alberto. Dorival Júnior não terá Garro, já se sabia que não teria, tá? Não terá Memphis Depay, não terá Guinegão. São desfalques importantes, obviamente. A gente não pode chamar que é o Corinthians força máxima sem esses três jogadores. Tá? Não tem como a gente tratar como força máxima. E o Yuri Alberto volta depois de um longo tempo. A escalação desenhada é Hugo Souza, André Ramalho, Gustavo Henrique e Fabrício, Mateuzinho, Maicon, José Martínez, Breno Bidon e Matheus Bidu, Vitinho e Yuri Alberto, tá? 3-5-2 de Dorival Júnior nesse Corinthians, que venceu o Fluminense no Maracanã na última rodada. É um time meio. Venceu, mas assistiu o jogo, tá? É um time meio. Eu quero dizer, é um time meio travado, né? Mas Meio o Corinthians, ao insosso. contrário de tudo. Veja, teve Bahia e Ceará
que é um confronto regional, mas na hora que ele passou por Vitória e Fortaleza, foram jogos impactados pelas Copas. Nesse caso, não Isso. tem. Não tem, a força máxima disponível. Nesse tem caso, alguma aí. Se o Corinthians tiver uma escalação aparentemente mista, é por desfalque. A força máxima é tipo o Bahia. O Bahia é um time esfacelado, mas é a força máxima disponível. Exatamente. E é o caso. Se Depay não jogar é porque está machucado, o Garro é por machucado, o Guinegão suspenso, enfim, não vai ser Dorival pensando na quarta-feira, não. Esse trio está fora, tá? A compensação é o retorno de Yuri Alberto. Né? Chegou a ter a possibilidade de não ter os 4, mas Yuri Alberto está de volta para esse jogo. Nas odds da Bet Nacional, Cássio. Equilíbrio, mas com um leve favoritismo para o Corinthians. Pronto. Graças a Deus, meu irmão. Assim, eu não aguentava mais. Chegar aqui. Não, favoritismo, a odd do esporte, assim, pelo amor de Deus. Aprenderam. Demorou, mas aprenderam. Fred, até deve ter perdido um dinheirinho. Até se vira a chave disso aí, para ver se a turma se vira a paleta, tá ligado? Assim, ó, meu irmão. Pronto. Cássio, Corinthians 2,59, Sport 2,89. Equilibradas as odds. É isso que eu ia dizer. Assim, o Corinthians é favorito, mas assim, tá ali, né? E eu acho que é isso mesmo, tá? Eu acho que é isso mesmo o desenho do jogo. O Sport é meio queixo de vidro, apesar da reação que teve lá em Bragança Paulista. O Sport precisa que o vento esteja a favor, que as coisas fluam, que tudo dê certo. Se não, se o jogo colocar um obstáculo, o Sport costuma ficar nesse obstáculo. Eu vou na forma literal aqui, Fred, do que você falou. Eu vou aqui no domingo, a ver se tem vento. Tá ventando muito. Domingo, 18 horas ali, temperatura 26 graus, chuva 10% de chance, umidade 73%, 18 quilômetros o vento, viu? Olha aí. Tô por ele, viu? Cássio, se o Sport vencer com aquela bola que faz aquela curvinha aqui, ó, antes de entrar, a gente já sabe que identificamos aqui essa possibilidade. As coisas precisam dar certo e faz muito tempo que as coisas não dão certo. E quando parecem que vão dar certo, foi assim contra o Santos, foi assim contra o São Paulo, vieram as reações que foram até decisivas, né, para dinamitar as chances do Sport. O Papa, Fred, brasileiro. O Papa era outro. Papa Leão. Não era Papa na última vez que o Sport ganhou na Ilha do Retiro. Tem noção? É demais, cara. Eu nunca vivi isso, não. Realmente. É assustador. E é um fardo, né? É um fardo grande para todo mundo. Grande, até dezembro. Que incomoda muito. Incomoda a gente, incomoda o nosso público, incomoda a torcida, incomoda Daniel Paulista. Uma parte do público, vamos ser sinceros, é uma parte. Claro, incomoda comissão técnica, dirigentes, presidente, né? É algo que realmente atravessa e tira um pouco, né, Cássio? É o que eu falei. Eu acho que um dos motivos que eu vou pro jogo é para, mais uma vez, na esperança de tirar esse sentimento amargo, né? Enfim. E desenvolver essa cultura e também, isso que a gente falou da torcida não largar, e desenvolver essa cultura de ir para o estádio, de apoiar o time, de continuar sendo sócio apesar dos pesares. Não é porque você não gosta da gestão, não é porque o seu time não vence. Quem puder, eu sempre digo isso, quem puder, porque também é demais, sabe, Cássio, ficar pedindo para torcedor fazer sacrifício. Fazer sacrifício financeiro, mexer no orçamento para continuar sendo sócio. Quem puder ser, continua sendo. Quem puder ir para o jogo, continua indo. Quem não puder, aí eu também não acho que tem que fazer maiores sacrifícios, não, porque o que é para ser uma alegria, uma diversão, não está sendo há algum tempo, né? E a gente não pode ser demagogo quanto a isso. Para fechar o programa, Cássio, na rodada passada, a gente inaugurou essa sessão da melhor aposta da rodada e acertamos no primeiro tempo, viu? A gente considerou que a melhor aposta da rodada era o Palmeiras, pagava ali 1,60 contra o Inter,
e no primeiro tempo já estava 4-0. Foi um atropelo. Hoje eu vou trazer, Cássio, a minha dica de melhor aposta da rodada, uma odd parecida, 1,54. Para mim, a aposta mais segura da rodada. Cruzeiro contra Red Bull Bragantino. 1,54, jogo no Mineirão. O Cruzeiro está muito bem. Não Tá tem muito bem. nada para tirar o foco do Cruzeiro. Titulares voando, reservas voando. Os reservas que entraram contra o Bahia, meu amigo, deram uma dinamitada no Bahia absurda, impressionante, tá? Então, eu considero, Cássio, a aposta mais segura, se é que existe aposta segura, o universo esportivo nunca dá margem para a gente cravar isso, mas na rodada passada a gente trouxe aqui Palmeiras contra o Inter. 4-0 no primeiro tempo para o Palmeiras. Hoje, a melhor aposta da rodada é o Cruzeiro contra o Red Bull Bragantino, tá? 1,54 é essa aposta que a gente crava aqui. Outros jogos. Botafogo, 1,70 contra o Atlético Mineiro. Jogo no Newton Santos. E o Atlético Mineiro dividido aí com o Sul-Americana. O Botafogo tá livre, então, partida interessante aí pró-Botafogo, tá? Mirassol e Juventude, jogo que abre a programação do domingo. 1,50 para o Mirassol, 6,54 para o Juventude. Esse Juventude de Carpini ficou mais chatinho fora de casa. Eu acho esse jogo perigoso. Aprendeu a pontuar. Flamengo, maior favorito da rodada, 1,34. A gente já citou esse jogo. Vasco, 8,75. No Grenal, que será no Beira-Rio, Inter, 1,82. Grêmio, 4,53. Diferença grande nas odds aí, mas os dois times estão jogando muito mal. Eu passaria longe. Outro jogo, Cássio, que eu fiquei um pouco tentado a indicar é esse Santos e São Paulo. Santos 2,36, São Paulo 3,44. O São Paulo vai muito reserva para esse jogo, Cássio. O São Paulo tem uma missão dura para reverter diante da LDU, né? É um 2-0 contra a LDU, time chato, experiente em Copas Internacionais. Ficou assim, muito duro para o São Paulo, tá? Já tem detalhe que já tinha desfalques, já vem sofrendo com alguns desfalques importantes e dentro de um clube que não é campeão, detalhe, ama a Libertadores, mas não é campeão há 20 anos. Eu não imagino que o São Paulo, ainda com a possibilidade de pegar um arquirrival na semifinal, não imagino que o São Paulo vá, apesar da boa campanha no Brasileiro, mas que vá abrir a possibilidade de repente perder um jogador para o jogo de volta contra a LDU. Acho improvável. Então é isso. Dessa forma, a gente traz aqui a melhor aposta da rodada, Cruzeiro, e fecha esse pré-rodada 24. Nos reencontraremos, tá? Na cobertura de todos esses jogos dos clubes do Nordeste. Eu e Cássio, especificamente, acho que só no pós-jogo de Sport Corinthians, mas a gente tem... Graças a Deus. A gente tem uma ampla cobertura ao longo do sábado e na segunda-feira o Raiz, onde a gente faz um raio-x aí de tudo o que acontecer nessa 24ª rodada da Série A. E aí a gente faz Série B, Série C, Série D, cobertura completa, tá? Muitos vídeos inéditos disponíveis. Dê uma olhada aí na nossa lá no seção de vídeo. O feed tá bonitinho. Tem nova Copa do Nordeste 26, tem o Icasa que a gente já citou aqui. A gente falou, tem contando as histórias, as nuances do Icasa. Tem um vídeo sobre as referências do futebol pernambucano no filme O Agente Secreto, que vai representar o Brasil na corrida pelo Oscar. Tem um corte até de um trecho desse vídeo, se você quiser ir mais direto, que é causos da final do jogo mais longo da história do Pernambuco, 148 minutos numa final do campeonato, esdrúxula o regulamento. E as outras produções, que de vez em quando a gente vai até, falta até, de vez em quando fala até a memória aqui. Tem muita coisa. Redução de espaço para a torcida do Sport na Ilha do Retiro. Esse do estádio. Conteúdo demais aqui para vocês e só vai aumentar, tá? Tá chegando novidades
nos próximos dias, próximas semanas. Tu fica falando isso sempre, parece aqueles apresentadores. Novidade. Mas é verdade. Assim, É só verdade, é verdade. É verdade. A novidade tá indo ali. Não é aquele negócio de ficar alimentando o negócio, não. É realmente algo que vai rolar. Isso, e vai mudar muita coisa, tá? Mais do que uma questão de construção de imagem, vai também mudar nosso conteúdo, vamos trazer mais coisas aqui para vocês. Mas por enquanto é só um pequeno spoiler. A gente agradece muito a atenção de cada um de vocês, a audiência. Deixa sua curtida, indica para quem você puder esse programa. Se você não tiver inscrito no canal, é hora de se inscrever. Vou até fazer um agradecimento especial a nosso editor Márcio Souza, porque vocês certamente não vão perceber. Se perceberem, é porque ele errou. E aí, esqueçam esse agradecimento que eu estou fazendo, tá? Não, deixa um agradecimento parcial, pelo menos, né? Assim, parcial. E nem se ele não errou, se vocês viram assim, esse programa inteiro sem nenhum erro de edição, ele merece muitos parabéns, porque a gente errou bastante dentro do programa. Não só errou, mas latiu o cachorro. Cachorro latindo. Teve queda de energia do editor, computador de casa travou. Esse programa, para vocês, sei lá, teve 1 hora, para a gente teve 2. Grande abraço a todos. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau.